Olá, amadas! Voltamos aos nossos estudos sobre mulheres da Bíblia Sagrada. Hoje abordaremos sobre Maria, a mãe de Jesus. Se você quiser assistir outros vídeos, basta acessar o meu canal no YouTube, meu Facebook e meu Instagram. Lucas capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Então o anjo se ausentou de Maria. Amadas, um breve estudo sobre mulheres da Bíblia Sagrada não pode excluir uma breve abordagem sobre Maria. E é isso que vamos fazer nesse dia. Sabemos naturalmente que Maria é uma mulher que é citada 17 vezes no Novo Testamento. Ela é a mãe do Messias, é a Maria honrada por Deus, é a Maria escolhida por Deus. Entretanto, Maria jamais pode ser adorada ou venerada, pois Maria não é divina, Maria era humana, foi apenas um instrumento de Deus. Também Maria não é intercessora nossa diante de Deus e sequer Maria está sentada diante do trono de Deus, como muitos dizem. A Bíblia é clara ao dizer que não há nenhum intermediário entre Deus e o homem, ou nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Então, é heresia dizer que Maria é mãe de Deus, que Maria está diante do trono, que Maria é nossa intercessora. Quem diz que pede à mãe que o filho faz, está equivocado e, infelizmente, praticando uma heresia. Mas podemos ver na história de Maria, num breve relato, que Maria foi escolhida para ser a mãe do Messias. Nos dias que Maria foi escolhida para ser a mãe do Messias, havia uma expectativa em todas as mulheres virgens em Israel que uma delas seria escolhida para ser a mãe do Messias. E as israelitas viviam com esse pensamento, esperando que delas viria o Messias. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e com seu olhar de poder, olhou para Maria e decidiu que ela seria a mãe do Messias. É interessante notarmos que Maria era de Nazaré, porém Jesus nasceu em Belém, porque ele nasceu numa época de recenseamento que fora feito por ordem do soberano que dominava os domínios de Israel. Entretanto, é interessante afirmarmos também que Nazaré era uma província extremamente impura, cheia de pecados, que era difícil ali encontrar uma virgem. Tanto é que, ao se referir a Jesus, há uma pergunta na Bíblia: pode vir coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque em Nazaré não havia nada de bom, mas Deus encontrou lá Maria, sua serva, que era uma mulher íntegra, pura e à disposição de Deus. Vemos na história que, ao ser anunciado a Maria que ela seria a mãe do Salvador, Maria se inquietou, mas ao mesmo tempo vemos que ela se submeteu ao plano divino, pois após ouvir do anjo que Jesus seria fruto e obra do Espírito Santo, que a virtude do Altíssimo cobriria Maria e o que dela nascesse seria gerado pelo Espírito Santo, Maria se colocou em posição de serva. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Quando ela falou isso, ela estava dizendo para o anjo que ela era a serva de Deus, não do anjo. E nós vemos que uma grande obra, um grande ministério só existe se a mulher, se o homem, se a pessoa se colocar na posição de serva. Outro aspecto relevante é que Maria também estava disposta a cumprir o que dizia a palavra. Ora, havia muitas profecias a respeito do nascimento de Jesus, desde Gênesis até Isaías e até nos capítulos finais da Bíblia Sagrada, que estão registrados como Bíblia hoje. Os pergaminhos, à época, registravam e anunciavam que Cristo nasceria numa cidade pequena, que era Belém, e que ele seria o salvador da humanidade. E Maria se colocou na posição para cumprir a palavra de Deus. Em outras palavras, só há uma obra completa se a palavra de Deus estiver em primeiro lugar. E Maria se submeteu à palavra de Deus. Outro aspecto relevante é que Maria, ela sabia o lugar dela como mãe do Filho de Deus, quanto à natureza humana. Mas quanto à natureza divina, ela entendeu que ela deveria, como todos nós, obedecer a Jesus. Tanto é que o primeiro milagre que Jesus realizou, Maria e os irmãos de Jesus estavam presentes. Maria, sabendo que Jesus, de fato, era alguém que detinha o poder de Deus,
que era alguém que tinha condição de resolver qualquer problema, ela chegou perto de Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho. Jesus olhou para Maria para demonstrar que ela não poderia influenciar o seu ministério quanto à sua divindade. Disse para Maria: Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Há quem diga que Jesus provavelmente desrespeitou Maria. Não, Jesus não desrespeitou Maria. Jesus simplesmente demonstrou para Maria que a sua natureza divina jamais seria submetida a ela, que ele tinha autonomia na sua natureza divina e que ele realizaria as suas obras segundo o momento dele, o querer dele. Isso refuta mais uma vez uma tese que Jesus faz tudo o que Maria pede. Muito pelo contrário, Maria não tem poder de interceder por ninguém a Jesus. Jesus é soberano, é Deus e ele faz a obra segundo lhe apraz. E Jesus, ao dizer isso para Maria, Maria prontamente entendeu o recado do mestre, mostrando para nós que Maria manteve-se em patamar abaixo de Jesus. Na sua natureza humana, ainda que mãe, ela não poderia suplantar a natureza divina de Jesus e nem sujeitar Jesus ao querer dela. Mas Maria aprendeu uma grande lição quando Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela aprendeu que todos nós devemos obedecer a Jesus. E isso é muito importante, que nós obedeçamos a palavra de Jesus. Porque se quisermos ser vitoriosos, se quisermos receber de Jesus tudo aquilo que ele tem no seu celeiro, precisamos entender que nós estamos na dependência dele e que somos e que devemos ser obedientes a ele. Tanto é que Maria, nessa passagem, quando é para ocorrer o milagre da multiplicação de vinho, que é o primeiro milagre de Jesus, ela olha para todos que estão ali, principalmente para os serventes e servos, e diz: fazei tudo quanto ele vos mandar. Esta palavra, fazei tudo quanto ele vos mandar, ecoa dos séculos, porque até hoje é como se Maria nos dissesse: façamos tudo que Jesus nos mandar. Amadas, precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus nos mandar. Mas para que nós possamos fazer tudo que ele nos mandar, precisamos conhecer a palavra do Mestre e praticá-la. Precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz do Mestre. Ou seja, nós mulheres somos, em regra, sensíveis, mas para as coisas espirituais precisamos ser mais sensíveis ainda e obedientes e cumprir e fazer tudo que Jesus mandar. Não basta fazer um pouco que Jesus mandar. Se eu e você somos servos de Deus, temos que obedecer às ordens do Mestre, e obedecendo às ordens do Mestre, com certeza o agradaremos e também veremos milagres. Outro aspecto importante é que Maria sofreu muito, viu seu filho crucificado, mas sabia também que a crucificação de Cristo era a redenção para os meus e para os seus pecados. Por fim, podemos ver algo muito interessante. Quando Jesus foi assunto ao céu, Maria estava junto com os apóstolos, com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras. E ela ouviu a ordem de Jesus para que todos fossem para Jerusalém até que fossem revestidos do poder de Deus. E aí nós vemos a última citação sobre Maria, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, quando a Bíblia diz que Maria, com os discípulos, com os apóstolos, com os seus filhos, foram para Jerusalém e ficaram no cenáculo aonde residiam os apóstolos de Jesus, os 12. E lá eles ficaram em oração. Coisa linda. Você sabia que Maria era uma mulher de oração? Que ela clamava e que ela cria nas promessas que Jesus, o seu filho, Deus, tinha anunciado a toda a humanidade, aos povos? Diz a Bíblia que ela perseverou unânime, em unidade, em oração. Que coisa linda! Maria não só orou, ela perseverou em oração. E você, amiga, você tem perseverado em oração? Maria deixa um exemplo muito grande. Ela, sendo mãe de Jesus, era para ela ficar de braço cruzado e dizer: qualquer coisa, meu filho faz alguma coisa na hora da dificuldade. Qualquer coisa, eu posso contar com meu filho. Não, ela não cessou de orar. E mais do que isso, ela perseverou em oração, porque ela sabia que na oração há poder, que na oração
as águas são movidas, que na oração Deus abre porta, que na oração o milagre acontece. E a Bíblia diz que assim que Jesus mandou que o povo fosse para Jerusalém, Maria foi junto em obediência à palavra de Cristo e perseverou em oração. E o último destaque que eu quero dizer para você sobre Maria, sabe qual é? Que Maria é a mulher que recebeu também o batismo no Espírito Santo nos dias de Pentecoste. Sabe por quê? Maria era pentecostal. Oh, glória! Você sabia que Maria também foi batizada no Espírito Santo? Porque ela estava no dia de Pentecoste reunida no cenáculo. E quando as línguas repartidas como de fogo vieram sobre todos, lá estava Maria na posição para receber o batismo no Espírito Santo. Portanto, Maria foi uma crente pentecostal. Que coisa grandiosa, hein, minha amiga? Será que você, como eu, como cada uma de nós, podemos dizer que somos pentecostais ainda ou já esfriamos na fé? Se você quiser ter uma vida no Pentecoste como Maria teve, você precisa fazer tudo que Jesus falar. Obedecer as palavras dele, ser uma serva dele, mas mais do que nunca orar, porque foi orando que veio o Pentecoste, foi orando que Maria recebeu o poder, foi orando que Maria teve a experiência grandiosa de falar novas línguas pelo Espírito Santo. Minha querida, vamos ser cheias de Deus, vamos ser instrumento de Deus e vamos olhar para Maria não como uma deusa, não como alguém que temos que idolatrar, mas como alguém que serviu ao Senhor Jesus e recebeu dele tudo de melhor, inclusive o batismo no Espírito Santo. Olha, amada, se você ainda não é batizada no Espírito Santo, eu te convido, como Maria, vamos orar. Vamos buscar até que venha sobre nós brasas vivas sobre a nossa cabeça, línguas de fogo, e sejamos cheios de Deus para sermos batizadas com poder, com fogo, porque aonde há fogo, Satanás não coloca a cara. Aonde há fogo, o bicho não entra, porque o fogo pentecostal que queima todo o mal é fogo que nos motiva para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Que Maria seja o meu e o seu exemplo, e jamais idolatrada nem por mim nem por você, porque Maria simplesmente foi uma serva fiel. Um grande abraço, Adriana Prado.